coisa eu lhe conhecer, outra coisa, né? Alguém, Sibeli, por exemplo, creio eu que não me conhece. Quem é a senhora, Pode né? ser. Quem é a senhora? Quem é a senhora que está fazendo assim, né? Quem é? Que pergunta boa. Né? Bom, eu sou a Sheila Dônio. Eu sou atriz de São Paulo há 30 anos, quase 30 anos de teatro, 18 anos de playback theater, que é uma forma de teatro que a gente vai conversar um pouquinho. Alguém do Abaruna entrou por aí. É, eu vi. Eu saí mandando pra todo Oi, mundo. pessoal. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Comecei na escola. Logo depois eu entrei num curso de inglês e comecei a fazer teatro nesse curso de inglês. Toda a minha base teatral, a, a, a base mesmo do que eu aprendi sobre ser atriz, sobre as responsabilidades do nosso trabalho, eu, eu recebi lá nesses grupos de teatro que eu fiz parte dentro desse curso de inglês. Quando eu saí do curso de inglês, quando eu deixei de fazer esse teatro amador, eu já tinha DRT, já estava fazendo teatro profissional, já estava em escola, já tinha feito escola de interpretação. Eu estudei em 2001, eu fiz escola de teatro Everton de Castro, aqui em São Paulo, mas eu já tinha o DRT, já fazia teatro profissional, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, em 2002, eu conheci o Playback Theater. Assisti uma apresentação dessa forma de teatro numa instituição social onde eu trabalhava com os meus pais. São Paulo, no caso. E em São Paulo, aqui em São Paulo, eu assisti um espetáculo e eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E aí segui, fui estudando, fui me aprimorando, fiz parte de algumas companhias em São Paulo. E comecei a ir para os Estados Unidos para estudar na escola de playback lá, com os criadores do playback, as pessoas que desenvolveram a técnica lá atrás, né? Uma forma de teatro que foi estabelecida em 1975, começou a ser desenvolvida, e a partir dos anos 80 começou a conquistar aí o mundo todo. E eu comecei a ir lá para estudar, até que em 2008 eu fui fazer um tour por companhias de playback americanas. Fui para passar 25 dias, passei 8 anos. Apenas. E uma coisa básica. Probleminha na Detalhe, passagem de volta. detalhezinho. E eu fui com o objetivo de buscar mais conhecimento para trazer para os brasileiros. Tenho o privilégio de falar inglês, de entender inglês, eu sou bilíngue. E a maioria dos brasileiros que trabalha com playback não tem essa facilidade, não tem essa possibilidade. E, e aí eu me comprometi, escolhi buscar o conhecimento lá fora para ir trazendo. Então, já na época que eu fui, eu já trabalhava com tradução, comecei a fazer tradução de alguns textos, de alguns periódicos de playback, e fui fazendo o que eu podia. E aí, em 2014, eu trouxe os fundadores do Playback para o Brasil. Eu voltei várias vezes, dei vários cursos aqui, foi assim que a gente se conheceu, quando eu fui dar cursos em Campina Grande. E, e depois, em 2014, eu trouxe o Jonathan Fox e o Joe Salas, que é o casal que começou a desenvolver o Playback. O Jonathan teve a ideia e com a companhia original, né, a companhia de teatro dele, da qual o Joe Salas fazia parte, eles começaram a desenvolver essa técnica. E eu trouxe eles para cá, para Curitiba, para dar alguns cursos. Então, eu ministrei cursos, eles ministraram cursos, eu fiz tradução dos cursos deles. Mais pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso à fonte, que foi muito bacana. A partir dali surgiu o primeiro encontro brasileiro de playback, que aconteceu no ano seguinte, em Joinville. E aí, depois, em 2017, eu trouxe para o Brasil de novo o Jonathan com a Hannah Fox, que é filha deles, e o Will C., que é um outro playbacker americano também, que tinha ido com a gente para Brasília fazer alguns espetáculos. Ele já tinha ido antes para Brasília dar um curso para a companhia de lá.
Então, ele também já era bastante familiarizado aqui com, com o Brasil, com os playbackers, e junto com o Antônio Vitorino, nós demos vários cursos lá em Florianópolis, e aí teve o curso de formação, que o Centro para Playback Theater oferece, enfim. E, então, eu tenho procurado construir essas pontes de várias maneiras, dando cursos. Hoje continuo sendo atriz, tanto de playback quanto de teatro convencional. Eu trabalho como clown, e eu sou professora de playback. Faço várias outras coisas da vida. Mas focando nesse tempinho que a gente tem nessa live, vamos focar nessa parte. Eu sou professora credenciada do Centro para Playback Theater e sou supervisora de companhias, de líderes de companhias e de professores de playback. Então fazemos de tudo um pouco. Menina. Deixa eu beber água que deu sede. Eu queria te perguntar. Isso é uma impressão minha, tá? Estou no Nordeste, né? O playback teve não sei, mais força no Sul do que no São Paulo, no caso, porque a primeira companhia foi criada em São Paulo, né? A primeira companhia da qual a gente tem notícias foi criada em São Paulo. Mas... A primeira pessoa do Brasil, o primeiro brasileiro que foi estudar na escola de playback é uma pessoa que a gente não conhece. Se eu não me engano, ele chamava Diego. Lá muita gente me perguntava dele: você conhece o Diego? Acho que era o Diego. Você conhece o Diego? Você conhece o Diego? Não, nunca conheci. Ninguém que eu conheço conheceu. Então, não sei onde ele mora. Não sei nem se ele morava no Brasil. Procura e aí, esse Diego brasileiro. Não é? Aí, o segundo brasileiro que foi estudar na escola de playback era de São Paulo. E aí, voltou e criou a companhia em São Paulo. E foi essa companhia que eu assisti em 2002. Mas aí começou... Mas é o que a sensação, por exemplo, os encontros foram em Joinville, né? Eu vejo mais companhias do Sul do que do Sudeste. Tem alguma referência por isso? Do Sul do que no Sudeste? Não, eu não sei. No Sudeste a gente tem hoje em São Paulo, que eu sei, eu sou fundadora da Cria Playback também, né? Falei isso. Ai, nem mandei pra Cria. A minha companhia Simone entrando aí, nossa diretora musical. Um oizinho pra ela. É Antônio que entrou pelo Abaruna. Pela Baruna? Olá! Fundei a Cria Playback em 2017. A gente está num sabático. A gente tinha voltado do sabático, aí veio a pandemia, então estamos no sabático ainda. Enfim, aqui em São Paulo a gente tem, que eu conheço, 1, 2, 3, 4, 5 companhias. Tem algumas companhias que estão. Em Minas Gerais tem mais uma que eu conheço, é isso. No Sul, a gente tem 3 em Curitiba, que eu conheço. E aí, em Joinville, a gente tem também algumas... Que aí o legal... Oi, Tiago. Eu queria ajudar respondendo. O grande responsável pelo movimento no Sul foi o Antônio. A gente ia chegar lá no Antônio. Aí que tá. Aí é onde a gente tem fontes de conhecimento. Então, o Antônio, essa pessoa aqui em São Paulo, deu alguns cursos em Brasília, deu alguns cursos em Curitiba, primeiro em Curitiba, depois em Brasília. Em Brasília, a companhia fundou ali e ficou trabalhando ali. Foi a companhia que a Será 2, que hoje não trabalha mais, que a gente conheceu, com quem a gente trabalhou em 2012 lá. No Sul, eu acho que eles foram os primeiros a receberem treinamento de playback pela pessoa que tinha se formado aqui em São Paulo. Então, e aí o que o Antônio tinha uma companhia da qual o Antônio fazia parte. Depois, com o tempo, o Antônio levou o playback para a universidade, da onde surgiu a Baruna. A Clarice, em Joinville, conheceu o playback, acho que na universidade também. Depois veio para o Congresso Internacional em São Paulo, começou a se aprofundar. E aí foi com o Antônio que ela conheceu mais. E aí lá em Joinville também, a Dionysus também foi uma
uma proliferadora do playback. Eles deram muitos cursos por lá. Então, eu acho que espalhou mais nesse sentido. Aqui em São Paulo, o playback se espalhou porque as pessoas que estavam aqui na primeira companhia foram saindo e formando outras companhias. Então, foi meio que uma difusão dessa primeira companhia. Entendi. Foi diferente de ir plantando sementes. Em São Paulo, as sementes, infelizmente, não foram plantadas. No Sul, elas foram plantadas. Entendi. Então, eu acho que aí existe não só essa quantidade legal de companhias, mas também existe mais contato entre as companhias. Essas companhias hoje estão em contato com a gente de uma forma ou de outra, aparecem nos cursos, aparecem nos grupos de conversa. Quando a gente foi fazer o primeiro festival, o primeiro encontro brasileiro, a gente cogitou fazer em Campina Grande, a gente cogitou, eu nem lembro, mas cogitou fazer em São Paulo, a gente cogitou alguns lugares. Foi como quando eu fui fazer os cursos em 2014. Eu cogitei Campina Grande, cogitei Brasília, e a gente foi onde tinha quem sustentasse, quem falasse, pode vir que a gente banca, a gente organiza e vamos fazer. Então, para os cursos em 2014, a gente foi para Curitiba, porque lá tinha o Antônio e o apoio da PUC. Em 2017, a gente foi para Florianópolis para o Recanto Marista, que é da PUC também, então a gente também teve um apoio, e aí a Carol lá foi fantástica também, falou, venham que eu banco assim, né, dou apoio. Então, a gente foi onde tinha gente que ajudou a fazer acontecer. O primeiro encontro foi em Joinville, a gente tinha ali esses recursos dessas companhias, então tinha bastante gente para poder receber todo mundo, programar, organizar tudo. Tinha um espaço físico muito legal da Morab, uma associação de moradores do bairro Itinga. E aí, em 2018, o encontro foi em Belo Horizonte. Que aí também o Rodolfo, com a Creatio, falou, venham. E aí foi assim, a gente vai indo onde a gente encontra chão sólido, né? Acho que tem alguns projetos que a gente precisa fazer para plantar sementes e alguns projetos que a gente precisa fazer que já precisa ter um terreno mais sólido. Uhum. Mas eu lamento muito que a gente no Centro-Oeste hoje não tenha nenhuma companhia ativa, pelo menos da qual eu tenho conhecimento. De Brasília No não tá mais Norte, não, né? não. No Norte também não. E aí no Nordeste a gente tem um movimento que está começando a crescer, mas é muito pro tamanho do Nordeste, né, gente? É muito eu só vi pequeno. o pessoal E a gente tem de lugares... Pernambuco, né? Porque aí foi uma Camille, que eu conheci do Sul, que a gente tava conversando uma outra coisa, aí eu falei que eu já tinha participado aqui, né, em Campina Grande, aí ela, essa companhia jogou o Instagram da companhia, aí era outra companhia, tem outra aqui no Nordeste, Essa companhia de Recife surgiu depois de um curso que a Clarice de Joinville foi dar. No caso, eles chamaram ela pra aqui, pro Nordeste. Não sei como foi o projeto. Eu sei que ela foi dar o curso e dali surgiu uma companhia nova. Pois é. Então, esse movimento é legal também de plantar sementes. Assim. Agora, no Rio de Janeiro, que é um lugar enorme, super rico culturalmente, não tem playback. É interessante. Eu tava com um projeto de mestrado para fazer esse mapeamento de de todas as companhias de playback do Brasil. Mas não passei, acabei indo para filosofia de novo, mas tem doutorado aí. Olá. Não Boa esquece. noite, era uma vez. Olá, boa noite. Sabe que eu assisti recentemente um documentário sobre os 40 anos da companhia Sydney Playback Theatre, lá da Austrália. É uma companhia que já tem 40 anos, pensa. E aí num pedaço do documentário, numa entrevista da Jo Salas, a Jo Salas é da Nova Zelândia. A gente precisa falar um pouco o que é o playback, né? A gente está falando aqui da história, a gente não chegou no que é o playback. Mas enfim, mas a gente vai falar, gente. Peraí, pessoal que não conhece, peraí. A Jo Salas estava falando, a pessoa que estava, o Michael Pulley, que é quem estava fazendo o documentário, estava perguntando para ela, né?
naquele momento da história, eles tinham, a companhia original trabalhava no interior de Nova York, e só ali, com dificuldade de fazer os espetáculos, aquela dificuldade que a gente conhece, dificuldade de público, dificuldade das pessoas entenderem e comprarem a ideia do que é o playback. E aí eles foram convidados para ir para a Austrália. Levaram 4 pessoas da companhia original para a Austrália. Se eu não me engano, em 1980. Oh, E aí eles foram para a Austrália e para Nova Zelândia. A Jo Sala já morava nos Estados Unidos já, mas ela é da Nova Zelândia. E eles foram para a Austrália, acho que foram para 3 ou 4 pontos na Austrália diferentes, deram workshops, fizeram apresentações, e na Nova Zelândia também deram workshops, fizeram apresentações, e foram embora. E o que aconteceu na Austrália? Puxa, o pessoal agarrou aquilo, e aquilo proliferou de um jeito, e foi acontecendo, e existe um movimento sólido ali há 40 anos. E aí, logo nos anos seguintes, na Austrália, eles estavam fazendo espetáculos para casa cheia, enquanto nos Estados Unidos eles ainda estavam ali tentando e cavando e construindo a sua história. E aí o Michael pergunta para eles, né, por que vocês acham que foi tão difícil nos Estados Unidos, enquanto na Austrália chegou e já chegou bombando? E a Jo fala que ela, pelo que ela conhece da cultura da Nova Zelândia, da Austrália, ela percebe que eles estavam mais preparados ali para um trabalho para a comunidade, um trabalho da comunidade. Eles entendem o conceito de comunidade de uma maneira diferente que naquela época nos Estados Unidos se entendia. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que tem lugares no Brasil onde a gente entende esse significado de comunidade mais do que em outros lugares. O que eu vi na Hammurabi, lá em Joinville, é muito diferente do que eu vejo em São Paulo, com companhias que trabalham em empresas para ganhar dinheiro. E eu já vivi épocas que eu vivia só de fazer espetáculos de playback para empresas. Era meu único emprego, era meu emprego de período integral. Então, é muito diferente os valores e os propósitos que movem cada companhia, que movem cada pessoa que faz playback. E eu acho que isso também determina muito que tipo de história a gente escreve. Acho que não tem certo ou errado, mas tem as causas e as consequências. Acho que a gente, semeando mais em terras de comunidade, a gente consegue um resultado mais parecido com esse que foi acontecendo no Sul. E semeando mais em terras mais capitalistas, mais individualistas, a gente vai ter trabalhos mais individuais mesmo, né? Enfim, a ideia de comunidade é um dos valores do playback. eu acho que também, que aí vem a ideia da comunidade, que em São Paulo tem muita ideia de se trabalhar como atriz e ator de elenco e não de grupo, né? De grupo. Como aqui a gente tem ideia de grupo. É muito difícil a gente ter ideia de elenco. É tanto que não tem cast de elenco, a não ser audiovisual. Mas aqui a gente tem os grupos, você forma grupos, né? Então, talvez isso seja mais diluído em São Paulo por conta disso, né? Porque é mais diluído, né? Com cast de elenco do que aqui no Nordeste, que é mais fixo com grupos, né? No caso. Porque no playback você precisa ter o grupo, né? Playback, você não é um elenco de playback, né? Agora me diga o que é esse danado desse playback? Então, ó, eu conheci o playback em 2002, fiquei tentando explicar para as pessoas por muito tempo. Depois, uns 2 anos depois, quando eu estava fazendo espetáculos públicos, as pessoas iam assistir, eu falava, gente, mas e aí? Como é que eu explico isso agora que você já viu? As pessoas falavam, não, é exatamente o que você tinha dito, mas eu não tinha entendido que era assim. Tá, como é que eu posso explicar melhor? Ah, acho que não tem jeito, porque você explicou direito, é exatamente o que você explicou, mas eu não entendi a força que tinha. Então, explicar é muito difícil. A gente vivendo, a gente entende de uma outra forma. Mas tem um jeito que o Jonathan explica, que eu gosto muito. Então, imaginem, a gente vai falar numa vida sem pandemia, tá? Depois eu venho para a vida com pandemia, mas numa vida sem pandemia. Imaginem um teatro
um espaço onde você tenha um espaço da plateia e um espaço do palco. Nesse espaço do palco, imagina que você enxerga um arco, desde o início do palco, à tua esquerda, e um arco indo até a sua direita. Um arco formando realmente meio círculo. E aí imagina que logo à esquerda, no começo desse arco, você tem ali 2 cadeiras. Depois, seguindo um pouco, você tem alguns tecidos, assim como esses que eu tenho aqui. Depois, no fundo, bem na sua frente, no fundo desse arco, você tem algumas cadeiras ou alguns caixotes de madeira. E à direita, no lado oposto daquelas 2 cadeiras, você tem uma cadeira, uma mesa com instrumentos musicais. Quando o elenco se coloca nesse palco, você tem atores que ficam na frente dessas cadeiras ou desses cubos lá no fundo do teatro, em uma linha, neutros, ouvindo cada história que vai ser compartilhada. À direita da plateia, quem senta ali aquela mesa com os instrumentos é um músico, que pode também ser um dos atores, que compõe a trilha do espetáculo ao vivo enquanto ele acontece. E conversando com a plateia tem uma condutora, um condutor, uma pessoa que vai fazer essa ponte entre esse elenco, entre esse palco, essa dimensão do palco e a plateia. Então, é uma pessoa que vai chegar e vai perguntar como vocês estão hoje, como foi o dia, tem algum momento especial que vocês lembram ouvindo as coisas que vão acontecendo no espetáculo? Tem algum momento que você lembra que você quer compartilhar com a gente? E o playback acontece assim. A gente, claro, começa o espetáculo de uma forma artística, algumas vezes com música, com alguma encenação breve, artística. A gente depois se apresenta, o elenco todo se apresenta e compartilha alguma coisa sua. E depois a gente começa a ouvir histórias da plateia. Quem tem vontade, compartilha como está se sentindo, compartilha um momento breve que viveu e que foi marcante. E a cada compartilhar, os atores e músicos, atrizes, musicistas, recriam esse momento no palco, com várias formas que a gente usa de teatro. E breves, formas curtas. A gente vai ouvindo essas histórias. No auge do espetáculo, a gente ouve histórias com mais detalhes. A pessoa que vai contar senta lá naquelas cadeiras no palco junto com a condutora ou com o condutor, conta mais detalhes da sua história e assiste uma mini peça de teatro da sua história. E a gente faz algumas dessas histórias por espetáculos. Os espetáculos duram, em média, 1h15, 1h30. E várias histórias podem ser ouvidas. Normalmente, os espetáculos têm um tema. Então, as histórias que são compartilhadas, que são pedidas, são em volta desse tema. E o espetáculo é uma ferramenta para a gente conversar, para a gente se ouvir. Acaba se criando um diálogo por meio das histórias pessoais. É um diálogo indireto, onde a gente cria um espaço seguro o suficiente para as pessoas contarem um pouquinho da sua vida, se tiverem vontade, quem tiver vontade. É um teatro que só funciona com histórias pessoais, reais e voluntárias. Nada pré-programado, nada mesmo assim combinado antes. A gente estuda, a gente treina e pratica as formas, mas não os conteúdos. Os conteúdos são todos espontâneos e é um teatro de transformação social que toca pessoas em vários ambientes, em escolas, em empresas, em hospitais, em vários tipos de instituições, de locais comunitários diferentes, enfim. Já há 45 anos, em mais de 60 países. Lembrando que não que a gente conta a história, mas não vai ser, como diria Renato, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não a gente tem a ludicidade teatral, né? Que transforma essa história, mas sempre sendo fiel ao que ela é, né? Sempre sendo fiel. A gente respeita e honra cada história que é compartilhada.
e transforma ela em arte sem transformar o conteúdo da história, sem mudar os acontecimentos, só dando um toque artístico naquilo que foi compartilhado, para que a gente possa assistir aquilo e ser tocado por aquilo de uma forma diferente. Também, se as histórias são engraçadas, as cenas vão ser engraçadas, se as histórias são dramáticas, mais difíceis, a cena também vai ser dramática. Então, a gente respeita cada história que é compartilhada. Hoje em dia, o Playback Theater também é uma forma online, onde você, normalmente pelo Zoom, você enxerga o elenco ali naqueles quadradinhos, o público também está ali em quadradinhos, e as histórias são compartilhadas da mesma forma e são honradas da mesma forma, com formas de se encenar essas histórias adaptadas para o online, mas com a mesma capacidade de impactar e de transformar as sociedades. Então, tem sido um trabalho bastante interessante que a gente está desenvolvendo desde março. E com a gente, né, voltando a estudar e a ensinar e a experimentar e desenvolver algumas coisas, procurando manter os valores do playback. Esses valores de respeito, de escuta, de espaço seguro. A gente traduziu o presencial para o online, mas sem perder os valores, né, de inclusão. O Playback é um teatro de inclusão, onde procura abrir realmente um espaço onde qualquer pessoa se sinta à vontade para compartilhar suas histórias. E a gente vive em sociedades que não oferecem esses espaços de maneira igualitária, infelizmente. Então, o Playback vem para equilibrar um pouco isso. Como é que a gente tem acesso a esses links do Zoom? Olha, as companhias pelo mundo todo têm divulgado os seus workshops muito pelo Facebook. A gente, no Facebook, tem um grupo que, deixa eu escrever aqui, um grupo que chama Playback Theater Around the World. Playback Theater Around... O bom é que o Facebook traduz os posts, então, mesmo quem não entende quem não entende inglês, enfim, consegue entender os posts. Então, tem um grupo no Facebook que é esse. Tem um outro grupo no Facebook que acho que é Zooming Playback. Acho que é isso aqui. Zooming Playback. As pessoas costumam postar ali e avisar dos seus espetáculos. Alguns espetáculos são pagos, alguns espetáculos são gratuitos. E é gostoso, porque aí você conversa, tava na Índia hoje, assistindo o espetáculo da Índia. Tava assistindo o espetáculo de São Paulo. Tava... E tem de tudo. Como no playback presencial, tem várias qualidades. Tem aquelas pessoas que estudam menos, que se desenvolvem menos e acabam indo fazer um trabalho que não tem tanta qualidade, como em qualquer trabalho, em qualquer área, infelizmente tem. E tem aquelas pessoas que estudam, que se dedicam, que entendem os valores e a essência do trabalho que a gente faz, a importância disso. E realizam um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, gostoso, bonito, que toca muita gente. Eu fiz 2 espetáculos nessa pandemia. Fiz um espetáculo para idosos da cidade de Olímpia, no estado de Washington, nos Estados Unidos, com a companhia The Heart Sparkle Players, que é uma companhia que já existe há 25 anos, e me convidaram para me apresentar com eles. Foi muito bonito, espetáculo muito bonito. Os idosos que estão em casa e que estão realmente desde o começo se sentindo mais pressionados, né, a não sair de casa, e a gente poder levar o teatro para a sala de estar deles tem sido um trabalho bonito que eles estão fazendo ali. E eu fiz um outro espetáculo para a Brandeis University, para alunos de um curso nessa universidade, que é uma universidade em Massachusetts. Fiz um espetáculo ali também que foi bem bonito, muito legal. E tenho dado muitos cursos para pessoas de vários cantos do mundo e participado de ensaios de uma companhia nova que a gente está desenvolvendo lá nos Estados Unidos, com gente de vários cantos do país, e aí me chamaram, me enfiaram lá dentro também, tem sido gostoso.
feito algumas coisas. Eu e a Simone, minha esposa, a gente deu cursos também, juntas e separadas. A Simone é uma excelente musicista e professora de música, com bastante experiência na música do playback. A gente deu alguns cursos lá fora, cursos aqui em São Paulo, tudo no online. A gente vai criando coisas novas nesse momento, né? Acho que é um momento que exige coisas novas. Lembrando que fomos as pioneiras em fazer é, playback online, tá? Você lá nos Estados Unidos e a gente em Campina Grande. Exatamente, dentro da Harvard, não foi em qualquer lugar. Justamente. Não foi em qualquer lugar. Muito antes de se pensar no playback online, eu fui convidada a me apresentar num evento que acontece até hoje, o Club Boston, que é um evento de pesquisadores brasileiros que moram em Boston. E todo mês os pesquisadores se juntam e cada mês, normalmente eram 2 ou 3 pessoas que apresentavam o seu projeto, o seu trabalho, os seus estudos. E teve um dia que me convidaram: você não quer apresentar sobre o playback, explicar o que é o playback e tal? Falei: quero, mas playback a gente precisa viver. Falei: gente, como é que eu vou arrumar uma companhia de playback que fale português aqui? Falei: para que eu vou arrumar aqui se eu tenho a Bodoptar em Campina Grande? E aí a companhia em Campina Grande, a Bodoptar, se juntou, acho que na casa de Terezinha, não foi? Foi no apartamento, minúsculo. Foi minúsculo. E eu estava em Harvard, num auditório cheio de brasileiros, já tem uns 50, 80, 60 brasileiros ali. Fui pra Harvard. E com um telão. Então eu conduzia o espetáculo e eu falava: vamos ver. E o pessoal no telão, pelo Skype, fazia as cenas. Foi lindo demais, lindo demais. As pessoas até hoje falam comigo desse espetáculo. O público que estava lá até hoje lembra. Ai. E uma das histórias que mais me marcou ali foi uma história da Bruna sobre a falta que ela sentia do abraço. Não sei se você lembra disso. E hoje em dia, uma das coisas que está fazendo mais falta pra gente é o abraço. E lá nos Estados Unidos, as pessoas não têm o costume que a gente tem no Brasil de se abraçar, de se cumprimentar, se abraçando. Isso pra gente que mora lá faz falta pro brasileiro que mora lá. E isso apareceu no espetáculo, foi um espetáculo muito bonito que a gente fez. Assim, aqui na tela, assim, eu via todo mundo na tela, pelo Skype. As pessoas falavam: meu Deus, mas como você vai fazer isso? Eu falava: não sei, vamos fazer. Só a internet tem que funcionar. E funcionou. Foi. Ai, foi ótimo. Foi ótimo. Todo mundo lembra desse dia. Foi muito marcante, assim, foi muito gostoso. Foi aí que eu fui entendendo que a gente não tem limite, a gente não fica restrito, mesmo estando distante. Então, agora, nesse período, nesses últimos, nem sei mais quantos meses que eu tô em casa, 8 meses? Vai fazer 8 meses agora que eu tô em casa. E eu tô mesmo em casa, que a gente só sai de casa quando o que precisa ser feito realmente é impossível ser feito de casa. Assim, é muito raro a gente sair nesses 8 meses. E eu, de cara, já entendi que a gente ia ter que criar coisas novas, sabendo que tudo é possível agora. Então, eu lamento muito não estar no palco, eu sinto muita falta dos grupos presenciais para fazer cursos, para dar cursos, mas tem muitas coisas que são possíveis e que são muito legais, que só o online propicia. Tem uma coisa que virou meio cinema agora, o teatro online. A gente tem a possibilidade, com a câmera, de fazer coisas que no teatro você não faz. Aqui, esse espaço aqui que a gente trabalha aqui, esse espaço traz umas possibilidades muito legais, muito legais. Já fiz umas cenas muito doidas, assim. Agora é um trabalho de câmera também, além de tantas outras coisas. Então, e a gente pode agora juntar pessoas de vários países num curso com muito mais facilidade do que antes, enfim. O playback tem essa característica de ser internacional e de ser realmente focado na criação de comunidades. Então, quando você faz cursos, você acaba se conectando com as pessoas de um jeito diferente de outros cursos que você iria fazer. Às vezes até você conhece uma pessoa ou outra. Playback,
Você está no curso, você está compartilhando histórias pessoais, então a gente se conecta num nível muito mais profundo. E isso tem sido muito interessante. Houve uma conexão muito legal durante esses últimos meses dos playbackers portugueses e brasileiros. E também está havendo uma conexão mais forte dos playbackers, de alguns playbackers brasileiros e portugueses também, com outros playbackers da América Latina. Que por questão do idioma, a gente aqui no Brasil acabava não tendo tanto contato com o pessoal do Chile, da Argentina, Uruguai, do México também. E hoje em dia essas pessoas têm se juntado nos workshops. Eu dei um workshop para a Escola Ibérica, onde veio gente também da América Latina. Eu dei um workshop para latinos, e tinha gente do Brasil, tinha gente da Uruguai, Argentina e México. Eu dei agora, no sábado passado, um workshop no Encontro Ibérico de playback, e também tinha gente lá de Portugal e da Espanha, mas também tinha gente do México, tinha gente, enfim, do Chile. A gente tem tido essa possibilidade de cruzar com pessoas que às vezes não seria tão fácil a gente encontrar, né? Dependendo de viagens. E com essa conexão tão forte que o playback proporciona pra gente. Ai, tá muito bonito o processo. Mesmo muito difícil tudo que a gente está vivendo, mas muito bonito. Tu acha que depois, né? Depois tudo vai mudar, com certeza. Mas a sensação que eu tenho, né, é que a gente vai continuar fazendo isso, só que melhor, entendeu? Não sei se tu tá conseguindo entender. Eu acho que mesmo se surgir uma vacina, alguma coisa assim, mas se explorou a internet de uma forma que nunca tinha visto antes, né? Porque antes a internet era só para diversão, hoje ela virou para tudo, né? E aí você falando dessas conexões que antes não se tinha, né? Por exemplo, a gente fez de Harvard, mas não se pensava sobre isso, né? E, Sim. né? Então, tu tem uma visualização assim, por exemplo, de que essas formas vão ser muito mais potentes, né? Quando vai passar essa pandemia. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente vai fazer algumas das coisas que a gente fazia antes e muitas das coisas que a gente faz hoje. Eu já dava alguns cursos online para pessoas de outros países. Normalmente a companhia se juntava e fazia um curso comigo e eu estava longe, em outros lugares. Não várias pessoas em várias janelinhas diferentes. Isso eu já fazia. Apareci, assim, com online, fui parar no Líbano, fui parar no Iraque. Essa possibilidade dos treinamentos online foi me levando para vários lugares. Mas, hoje em dia, a gente faz espetáculos para essas pessoas. Então, por exemplo, depois do que aconteceu da explosão no Líbano, muitos playbackers lá foram afetados. Lá existe uma comunidade grande de playbackers. E aí algumas pessoas se juntaram e fizeram alguns espetáculos para esses playbackers. Antigamente a gente iria pensar quem pode ir até o Líbano e fazer um projeto lá, desenvolver um projeto específico no Líbano para essas pessoas. E onde a gente vai juntar pessoas para isso? Onde vai arrumar dinheiro para isso? Não. Simplesmente quem tem agenda livre, vamos organizar, vamos ensaiar e vamos se apresentar. Ficou mais fácil e tão importante quanto. E pessoas que participaram desse projeto me falaram que foi um dos espetáculos ali, foi o espetáculo mais importante da vida da pessoa, que faz playback há 15 anos, 16 anos. E esse espetáculo online, com todas as limitações, foi o mais importante da vida. Então, a gente está entendendo os benefícios mesmo. E isso não tira o mérito do trabalho presencial, não tira o fato de que o trabalho presencial dá mais prazer para a gente, toca a gente de uma outra forma. A gente podendo fazer o trabalho presencial de forma segura, a gente não vai deixar de fazer. Tanto que países que foram reabrindo voltaram com playback, as pessoas têm feito playback ou em áreas abertas, com mais segurança, ou dependendo do país, já
voltou a fazer o trabalho normal. Então, voltar vai. Mas eu acho que muitas pessoas não vão deixar de fazer o que a gente faz hoje. Eu te digo que eu não vou deixar de fazer esses cursos que eu faço hoje, que eu dou, os cursos que eu ministro hoje, eu não vou deixar de ministrar, porque eu atendo muito mais alunos do que eu atendia antes, dependendo de dinheiro para viagem. Eu acho que vai abrir mais, né? Abrir mais como é que a gente, as As fronteiras. possibilidades, né? As possibilidades, por exemplo, de, Acho que sim. né? Acho que o boom mesmo não sei, a sensação que dá que precisava um chacoalhão mesmo na gente. Infelizmente, muitas pessoas morreram, né? Mas precisava dar um chacoalhão para a gente sair desse meio que estado de, como é, comodidade, né? Para fazer alguma coisa, né? Tem que fazer. Mas, dona Sheila Adônio, temos quantos minutos? Tá rolando aqui, né? Porque eu sempre estouro. Temos mais 15 Eu minutinhos. sempre estouro. Sempre andando, tchau! E desligando lá, assim, tchau, isso aqui. Não, vamos lá. Eu Vamos. trabalho com produção também. Tem um relógio gigante aqui do meu lado. Eu nunca tenho Tô olhando todo pra dia ele. pra olhar pro relógio. Eu quero as fofocas. As fofocas. Lógico, a fofoca. Você conheceu sua esposa no playback? Ou não? Ou você puxou ela pro playback? Não, conheci ela Eu dei aula para ela. Eu conheci. Isso é Olha, antiético! eu conheci ela num curso que eu dei em Curitiba. Fui convidada a dar um curso em Curitiba. E algumas pessoas que já faziam playback foram fazer o curso, e outras pessoas que não conheciam playback foram fazer o curso. E a gente se conheceu ali. E aí, depois que o curso acabou, eu convidei ela e convidei uma outra musicista também para virem para São Paulo fazer um espetáculo, fazer uma apresentação aqui. Que a Cria tinha uma apresentação com a Cria. E aí, nesse processo enfim, esse processo pós-workshop, pós-curso, essa conexão que a gente teve, a gente acabou. Ó, Rodolfo chegando, oi, Rodolfo. A gente acabou se conectando e a gente não se largou nunca mais. E não Ela pretende ficou em largar São nunca. Paulo, né? Ela é de Aí Curitiba? a gente ficou uma fase, 2018 foi um ano que a gente ficava indo e vindo. Ela ia mais para Curitiba, eu ia menos, então a gente tinha momentos juntos, momentos separados, mas também eu fui muito. E aí, em 2019, ela veio morar em São Paulo, a gente começou a morar juntas mesmo em São Paulo, mas indo para lá quase toda semana. Foi um ano assim, Nossa. meu Deus, É. enlouquecedor. E aí, no final do ano passado, a gente já estava mais por aqui, só por aqui. Esse ano também já era um ano que a gente já pretendia ficar mais só em São Paulo, e aí, enfim, estamos em casa. Agora em São Mas, Paulo. mas foi assim, eu posso dizer que muitos dos meus relacionamentos aconteceram no trabalho, que não é incomum, muitas pessoas se relacionam com pessoas que conhecem no trabalho. A diferença é que o meu trabalho é um trabalho onde a gente compartilha histórias pessoais. E aí foi o que eu falei, a gente se conecta de uma forma muito mais profunda. A gente se... O que é que eu disse? De uma hora ele Oi, eu falar aparecer. com você. Fale. Oi, fale com Sheila. Olá, Peça ali pra tio. Já tu que ela ia aparecer uma hora na live. Em algum momento ela ia aparecer. Se voltando. Ó, tá vendo? Tu falou da tua parte pessoal. A minha parte pessoal apareceu. Não é? mas a gente se conecta de uma forma muito mais intensa, assim, né? Eu sei que no O meu ex-marido eu também conheci no playback. E a gente já está separados há 5 anos. E vai fazer 6 anos que a gente se separou. E a gente continua trabalhando juntos, continua dando aula juntos, continua se apresentando juntos, continua ensaiando juntos. E é família. E a gente o playback constrói família. São muitas famílias que foram construídas dentro do playback. E o playback foi iniciado por uma família também. Então a gente acha que, né, não é à toa.
Mas também acho que é muito comum as pessoas em escritórios de direito, de advocacia, se conhecerem e Bem terem acho. relacionamentos, gente que trabalha em banco, se conhece. Acho que, né, tem um lado que é um pouco da convivência, assim. Mas o playback tem uma coisa muito forte. A gente se apresenta ali de um jeito muito aberto, muito transparente. Então, normalmente o playback é feito por pessoas mais sensíveis também. Então, enfim. O playback precisa dessa coisa da doação, né? Que foi o que a gente começou, foi o que a gente falou no início, né? Dessa questão Uhum. do São Paulo, por exemplo, ser muito fluido porque é muito grande, né? Então é muito assim, é mais difícil se conectar ter raízes, né? E lugares menores é mais fácil você conhecer e ter raízes, né? E aquela história do Acredito grupo que sim. mesmo. E aí, tô falando nisso, eu lembrando que tu falou que o playback tem essas coisas das instituições, né? E eu fazia parte da Adotar, eu fazia parte da parte que procurava as instituições para a gente se apresentar, né? E é Uhum. impressionante. Aí a gente foi uma dos primeiros, eu acho, de playback a se apresentar no AA, porque no AA, né, ninguém vai, porque realmente é anônimo, eles não deixam ninguém entrar. E a gente foi pro AA, a gente foi pro presídio feminino, né? Foi pro Gavi. E aí aconteceu uma coisa no presídio feminino, que a gente apresentou no presídio feminino, e foi lindo, assim. Era a mãe falando que tinha parido, né, no presídio, e a mãe dela estava na solitária atrás assistindo o espetáculo. E Nossa. e quem ela escolheu para fazer ela foi um homem, foi Júlio. Que tá aqui, tava aqui, pelo menos já passou por aqui. Tava aqui. E aí, mas isso já foi muito forte pra gente, né? Tudo muito forte pra gente. E pra tudo isso fechar, depois, né? Cada um ficou muito mexido, foi pra casa, tá? Anos depois, acho que uns 2 anos depois, há um incêndio no presídio. E morrem essas mulheres. E a gente fica como? Então a gente fica tão também, né? Assim, a gente que é ator, que também tem que se preparar para essas histórias, né? E para também deixar elas lá também, né? Porque a gente, né? Pega, reproduz e devolve para o autor, né? Que está na nossa frente e não pode também ficar para nós, né? Porque a gente ficou muito mal, sério, a companhia toda ficou muito mal. Eu, Renato, um dos principais por conta dessa Imagino. história, né, que houve esse incêndio na parte feminina e que elas tinham falecido, assim, né, e foi muito Uau. forte pra gente, muito forte. Como uma história que Júlio fez também, que foi muito forte, que foi, isso só para dar uma ideia ao pessoal, sobre as histórias, porque tem realmente umas histórias muito fortes. Por exemplo, uma história foi no GAV, né, que é o Grupo de Apoio à Vida, dos portadores de HIV, e teve que, que falou, né, que ele pegou HIV no Carandiru, né, no que teve no Carandiru. E quem fez foi Júlio. E até hoje Júlio não esquece. Até hoje Júlio não esquece isso. Então são histórias muito fortes. É por isso que a gente é apaixonada por esse teatro, né, de improviso. Que é improviso por conta desses, né? Você pode dizer melhor do que eu, lógico, né? É um teatro que toca muito a gente, que apresenta a gente para outras vidas reais, não fictícias, né? Que conecta a gente com essas outras vidas reais. Então, não é fácil a gente se disponibilizar para viver essas outras histórias. Não é fácil, nem, assim, ouvir as histórias já toca a gente. Viver essas histórias, então, toca muito mais, né? Eu carrego algumas histórias desses 18 anos de playback, carrego algumas histórias que me marcaram muito. Algumas histórias minhas que eu compartilhei durante esses anos e que assisti a elas me tocou muito.
E algumas histórias que eu representei também, que me tocam muito, ou mesmo histórias eu como condutora, é bastante impactante para todo mundo. O Playback Theater é um teatro muito impactante, que realmente modifica a gente. A Dani tá falando, essa live tá me deixando com vontade de fazer E playback. não, Bora lá, e não Daniele! faz, não, é Dani. Eu pensei que tu era um das companhias aí de Sheila. Ela é da Baruna, mas Então, não mas não sei faça se tem feito playback, mulher. ultimamente playback. Dani de Curitiba também. Mas é isso, ó, temos mais 5 minutinhos. Então, a senhora que é da produção, a senhora tem 5 minutinhos. Ah. Então, Dani, entre em contato com a Baruna e pergunte o que é a Baruna. Sou da Baruna. Então, né, eu que estou sem fazer nada, sem nenhuma companhia. Eu não sei o que está acontecendo. Estou sem Facebook também. Mas Eita, vou ativar o Facebook só para entrar nos grupos. E isso. Então, o que eu posso dizer, assim, para finalizar, eu tenho a Sheila Doni Workshops, que é uma instituição que oferece workshops, oferece cursos. Eu estou vindo agora para o ano que vem, eu estou preparando aí uma apresentação nova dos cursos que estão sendo oferecidos, uma reestruturação dos cursos. Eu ministro cursos para iniciantes, cursos para pessoas que já têm um pouquinho de experiência, cursos para pessoas que têm muita experiência em vários temas. Agora, existem alguns cursos que eu desenvolvi esses últimos meses focados no online. Os cursos que eu ofereço são tanto cursos em português, quanto cursos em inglês, cursos em espanhol, com tradução, depende muito do público. Então, existe a possibilidade de fazer um curso só com pessoas do Brasil e de Portugal em português, e existe a possibilidade de fazer cursos com pessoas de várias partes do mundo com tradução. Tem funcionado assim. A SDW, né, essa minha empresa tem crescido bastante nos últimos meses, graças a Deus, e com novos cursos chegando, e nesse novo formato online, mas sempre procurando explorar e se aprofundar nos valores essenciais do playback, na raiz do playback. Eu não paro de estudar e eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho e para os meus alunos que a gente não pode parar de estudar. Até porque o playback continua em construção. O playback não é uma ciência fechada que você estuda ali, começo, meio e fim, acabou e aprendeu toda aquela informação. O playback continua se transformando. O Jonathan Fox continua desenvolvendo teorias novas. Agora o online trouxe toda uma dinâmica nova, então muitas coisas ali sendo exploradas e criadas. Coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Então a gente tem que se especializar cada vez mais, estudar muito. E existem cursos para quem tem dinheiro, cursos para quem não tem dinheiro, para quem tem experiência, para quem não tem experiência. Tem para todo mundo. então, É só querer, só ter vontade e vir atrás. Eu dou, como eu falei antes, né, supervisão para companhias, supervisão para playbackers individuais. Dou supervisões em grupos, supervisões individuais, trabalho com pessoas que vão desenvolver projetos, elas ficam comigo um tempo preparando os projetos que vão desenvolver. E assim seguimos, né? Honrando cada história pessoal que é compartilhada, honrando as pessoas. E eu fico muito feliz. É um teatro que me tocou muito, realmente, e eu entendo que faz parte da minha missão de vida. muito obrigada. Primeiro, obrigada, Dani. Ela mandou sucessos pra gente. Eu lhe agradeço, Obrigada a Sheila, Deus. por ter aceitado, né? Tipo, super em cima da hora, né? Que foi, acho que foi na Foi sexta, ótimo. né? Que eu falei contigo. Eu te Acho que agradeço foi. muito, muito, muito. É, tô realmente um tempo aí no playback, faz um tempo já. Na realidade, um tempo em tudo. Mas aí tô voltando aos poucos, né? Os meus projetos para o playback estamos aí. Ah, Dani, também adorei a live, minha filha. Isso é só para Obrigada pelo aquecer, convite. só para a gente aquecer a minha, meu contato com você, porque eu vou estar lhe aperreando, como diz aqui, né? Em Campina Grande, estar lhe aperreando Combinado. para Bom, e gente para você, fazer. obrigada pelo convite também. Fiquei muito feliz. É,
E dizer que, para quem está aqui, quem está assistindo esse vídeo, quer conhecer mais ou quer me encontrar, Sheila_Donio no Instagram e no Facebook, Sheila Donio Workshops. E lá vocês encontram, tanto aqui quanto lá, vocês encontram mais informações sobre o meu trabalho. A gente pode conversar mais também, me mandem mensagens e a gente troca mais figurinhas. Com certeza. Essa é como é a que tem o domínio no Brasil, é Sheila Donio. Sheila, um cheiro. Obrigada. Sheila, um cheiro. Um trocadilho aí. O cheiro, um cheiro pra quem ficou, o cheiro Dani, cheiro esposa de Sheila, que eu não sei o nome. Simone! Simone, vem cá, Ai, Cidinha. tá dormindo. A professora de música. Estudando Uma para ser. super musicista de playback. Cheiro, Simone. Boa noite. Boa Quero noite. você. Adoro esse sotaque. Amo, amo. Obrigada. Cheiro, Sheila. E a gente vai Cheiro, falando. cheiro. Combinado. Até a próxima. Um beijo Até. pra todo mundo. Tchauzinho, gente. Vai ficar salvo no IGTV, tá? Para todo mundo ver. Oba! Tchau. Combinado. Tchau.